Bom, pessoal, quarto exercício da lista para a gente trabalhar agora com uma outra relação, que é a relação que envolve utilização de tabelas. Então, agora nesse quarto exercício, a gente vai usar uma tabela e a gente vai fazer a análise dessa tabela. Vamos fazer a leitura? O exercício diz para a gente o seguinte: a tabela que segue representa os dados de SISU 2017 referente às notas obtidas pelo curso de ensino superior da Unifal em Minas Gerais. Observando as notas obtidas, responda as questões que seguem. Então aqui a gente tem uma série de 18 notas. Nessas 18 notas a gente tem que identificar então qual é a média da nota dos cursos obtidas, calcular o desvio padrão. Esse cálculo do desvio padrão eu retirei do exercício. Tá, eu preciso até pegar o valor porque eu não sei agora de cabeça no que eu enviei para vocês. Eu vou abrindo aqui enquanto eu resolvo. Construir um histograma dos cursos, identificar os cursos que estão a 1 e a 2 desvios padrão da nota média e, por fim, identificar o valor da nota que corresponde à mediana dos cursos. Então, a gente tem bastante conceito envolvido aqui e agora a gente vai fazer, então, a nossa resolução do exercício. Então, peraí, eu vou começar aqui a resolver. Enquanto eu começo a resolver, eu vou abrindo o exercício que eu pedi. Então, a primeira coisa que ele pede é para calcular a média da nota dos cursos. Bom, pessoal, para calcular a média das notas do curso, o que a gente vai fazer? Somar todas as notas e dividir pelo número de cursos. Na tabela você já tem numerado isso, então a gente já sabe que o total são 18 cursos. Então eu vou somar todas as notas e vou dividir por 18. Então vamos lá. Para fazer essa soma de notas, eu vou começar a caminhar pela tabela e vou fazer a soma 1 a 1. Nossa, não quer abrir aqui o Outlook, travou tudo. Bom, uma hora ele abre. Então a gente tem as seguintes notas. Eu vou fazer contagem de acordo com o valor. Então, o que eu fiz na resolução que eu enviei para vocês? Como é um método manual, eu fui contando por nota. Então, venho primeiro na nota 2, que é a nota mais baixa. Eu tenho uma nota 2. Então, anoto aqui. A. Nota 2. Eu tenho uma. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a nota 3. Desculpa, pessoal, o meu tablet está meio nervoso e não quer deixar eu utilizar o movimento sem abrir o zoom aqui. Vou fazer a contagem da nota 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 notas 3. Então vou anotar aqui embaixo. Nota 3. São 6 notas 3. Agora eu vou olhar as notas com valor 4. Vou fazer a mesma contagem, então. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho 8 notas 4. Nota 4, 8. Por fim, eu tenho nota 5. Nota 5. Deixa eu voltar aqui. 1, 2, 3.
3. Aqui é importante a gente fazer essa contagem porque eu já posso fazer uma primeira verificação. Aqui eu tenho 7, mais 3, 10, mais 8, 18. Beleza, são 18 dados que eu tenho. Então tá ótimo, isso está coerente. Eu tenho uma vez nota 2, 6 vezes nota 3, 8 vezes nota 4 e 3 vezes nota 5. Vou fazer a somatória de todas as notas e dividir por n, porque x médio é igual a somatória de x da n dividido por n. Tá bom? Então, x médio vai ser, eu tenho aqui 2, tenho aqui 18, tenho aqui 32 e tenho aqui 15. 2 mais 18 mais 32 mais 15, eu tenho um total de 67. O n, quer dizer, o total de valores que eu tenho corresponde a 18. Então tenho que 67 dividido por 18 vai dar aproximadamente 3,7. Eu estou trabalhando com uma casa só, tá? Mas se a gente fizer a conta, a gente vai ver que vai dar 3,72. Nesse tipo de exercício, por ser prova, correria, a gente pode trabalhar com uma casa. Tá? Então não vou me preocupar em ter duas casas de precisão, mesmo porque quando a gente trabalha com dado do desvio padrão, eu vou estar trabalhando também com esse desvio padrão redondo. Eu falei para vocês que eu ia desconsiderar então o cálculo do desvio padrão e a gente vai trabalhar com o desvio padrão que eu já vou entregar para vocês, que vai ser um desvio padrão B calculado de 0,8. Por que eu não estou pedindo para calcular o desvio padrão? Porque o cálculo do desvio padrão é um cálculo muito chato. Então, ou eu coloco para vocês poucos valores, o que vai dar um desvio padrão ruim, que não vai fazer nenhum sentido estatístico para a gente, ou então eu dou para vocês o desvio padrão e aí a gente trabalha com os valores que a gente tem, que eu acho que é muito melhor. Bom, além disso, o exercício pede para a gente definir então, ou melhor, criar um histograma. Para criar esse histograma, deixa eu inserir uma página aqui. Para criar esse histograma, então o que a gente vai fazer? Eu vou partir dos dados, quer dizer, das informações que eu tenho, e aí eu vou criar esse histograma. Bom, eu, por opção, para tornar mais fácil a construção, na resolução de vocês, é que eu vou fazer a mesma coisa, eu vou considerar que cada linha corresponde a um valor. Eu poderia dobrar isso e teria um histograma menorzinho. Acho que vou fazer histograma menor, porque aí a gente pode discutir isso, porque na resolução que vocês receberam, o histograma está maior. Então, vou fazer assim melhor. Vamos fazer um histograma menorzinho. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 0. 2. Ah, Maria, o 6, né? Então, peraí. Tem que ter 6, né? Tô vendo que tá esquisito isso aqui. Beleza. Agora sim. 6, 4, 2 e 0. Então aqui eu tenho o número de cursos. Então posso chamar de N. E aqui eu tenho a nota. No histograma eu posso trabalhar então com a ideia da nota 1, mesmo que ela não tenha 2, 3, 4, 5. Eu só estou trabalhando com a nota 1 porque eu tenho poucos valores. Se eu tivesse muitos valores, ou então um valor que é muito alto, o primeiro valor, eu não faria isso. Que é o caso do gráfico anterior, né, que o gráfico começava com 150 centímetros.
Não fazia sentido eu ter um monte de valores à esquerda que não são utilizados. Bom, quando a gente fez lá a medição, a gente percebeu que tinha um grupo, ou melhor, um curso com nota 1. Então vem aqui e marco. Eu tenho lá 6 cursos com nota 3. Então tem aqui nota 3, 6 cursos. Eu tenho 8 cursos com a nota 4. E eu tenho 3 cursos com a nota 5. Primeira coisa que a gente pode perceber, mesmo não sendo questão do exercício, é que aqui eu tenho a moda dele, quer dizer, o valor que mais aparece. Isso pode ser útil para a gente futuramente. Aqui eu tenho a primeira. Aqui eu tenho a segunda barra. Aqui eu tenho a terceira barra. E aqui eu tenho a quarta barra. Está construído o nosso histograma. Então tem aqui, ó, nota de curso. E aqui o número de cursos. Tá? Então, construído o histograma, a gente pode projetar e vai ver que ele está bonitinho, está refletindo. Então aqui a gente está vendo agora um processo que é a partir de uma tabela construir um histograma, construir um resultado gráfico que permita para a gente fazer a análise, então, do nosso exercício. Bom, esse foi o item C. O exercício ainda tinha um item D, que é identificar os cursos que estão a 1 e a 2 desvios padrão. Então, o que a gente vai fazer no item D? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Espera aí. Item D. Então, eu tenho cursos. E aqui eu tenho eu vou colocar 1 sigma e 2 sigma. Vou colocar aqui o valor médio, que vai ser a minha referência. Então, voltando, o nosso valor médio que a gente calculou é o valor de, deixa eu olhar aqui, 3,7. Então, a nossa média foi 3,7. Eu vou colocar um valor em cima e um valor embaixo. Opa, por que eu coloquei 3,8 aqui? Então aqui 3,7 em cima e 3,7 embaixo. Em cima eu tenho um desvio padrão. Então aqui eu tenho 3,7 mais 0,8 dá 4,5, né? 4,5 e aqui 3,1. Beleza, então tem 4,5 de um lado e 3,1 do outro. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar quantos cursos eu tenho acima de 4,5. Então aqui eu tenho os cursos com 5 e aqui eu tenho os cursos com 2 e 3. Não tem curso com 1. Então, o exercício pergunta para a gente quais são os cursos. Bom, eu não vou colocar todos os cursos. Espera aí, tem alguma coisa estranha aqui, né? Lógico que está estranho. Desculpa, gente, aqui é 2,9, né? É um desvio padrão. Então, aqui é 2,9, calma aí. Eu tirei 0,6, 2,9. Então, deixa eu arrumar aqui. São só os cursos com nota abaixo de 2. Então, aqui eu tenho cursos com nota 2, aqui cursos com nota 5. Se eu olhar lá, eu vou identificar quais são esses cursos, mas o importante é, eu tenho um curso com nota 2 e 3 cursos com nota 5. Se o exercício perguntar os cursos, eu não vou fazer isso para a gente não perder o tempo, mas os com nota 5 seriam Ciências Sociais, licenciatura, Engenharia Ambiental, tem mais um aqui que é Matemática, licenciatura, e com nota 2, Química, licenciatura. Esses seriam, então, os 4 cursos a serem listados. Quando o exercício
passa a trabalhar com 2 desvios padrão, então aqui eu passaria para 5.2. Bom, a nota máxima é 5, então não existe nenhum curso acima de 5. Então, para cá, eu sei que é o conjunto vazio. Aqui eu tenho 2,9 menos 0,8, então eu tenho 2,1. Então, o curso de licenciatura em Química está fora 2 desvio padrão. Então, aqui, na segunda pergunta, quando sigma é igual a 2, aqui é sigma igual a 1, né? Aqui, quando sigma é igual a 2, eu tenho, então, 2, ou melhor, um único curso. Dessa maneira, então, a gente fez a análise do item D do exercício, que é o número de cursos fora. Bom, além da análise do item D, falta a análise do item E, que é identificar o valor da nota que corresponde à mediana. Bom, pessoal, tem várias maneiras de fazer esse estudo da mediana. A maneira que eu vou ensinar para vocês, ou melhor, eu vou ensinar para vocês 2 maneiras de fazer isso, tá? A primeira coisa importante que a gente tem que ter em mente é: mediana é o valor central entre o dado mais alto e o dado mais baixo, levando em consideração todas as notas. É como se eu pegasse e alinhasse todo mundo. Então, a primeira maneira de fazer isso é fazer o seguinte: eu tenho um curso com 2. Deixa eu olhar aqui porque eu não lembro de cabeça mais. Espera aí. Um segundinho. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho um curso com 2. 6 cursos com 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 cursos com 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 3 cursos com 5. 1, 2, 3. A mediana vai ser o local exatamente ao centro desses cursos. Eu tenho 18 cursos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mediana está bem aqui. Eu tenho, portanto, 9 notas à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 9 notas à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como está entre 2 notas 4, a minha mediana é 4. Poxa, Mário, mas você falou que tem um outro jeito de definir isso. Como que eu posso fazer? Bom, um outro jeito é analisar o nosso histograma. Então, eu venho aqui no histograma e olho a quantidade de dados que eu tenho. Eu sei que aqui eu tenho 3 dados, aqui eu tenho 1 dado, aqui eu tenho 6 dados e aqui eu tenho 8 dados. Eu sei que eu preciso ter a mediana no ponto central, isto é, 9 dados para um lado e 9 dados para o outro. Eu bato o olho e vejo que aqui eu tenho 11 dados. Isso quer dizer que a minha mediana está entre esses valores. Como aqui eu tenho apenas 3, então a minha mediana vai estar entre o dado que seria o 16, 15, 14, 13 e o dado que seria 13, sei lá, 8. Então, minha mediana está entre a medição 8 e 13. Se eu voltar aqui, ó, 8 e 13. Então, 13 não, 15, né? Porque é 16, 17, 18. 8 e 15. Então, vocês podem fazer a análise desse jeito. Tá na dúvida? Depois volta, assiste com calma, faz a análise para vocês identificarem. O importante é que a resolução do exercício é essa, não tem muito segredo, não tem muito o que fazer, é uma questão de ter paciência para identificar o valor. Então, dessa maneira, a gente fez agora a resolução do 4 exercício da lista. Vamos agora preparar para responder, então, o nosso 5º exercício.